Olá, mais um PostoCast. Hoje a gente está tendo a alegria e a satisfação de receber uma das figuras mais proeminentes da representação classista empresarial do estado do Ceará. Trata-se de José Cid Alves do Nascimento. O Cid, casado com a Fernanda, 3 filhos, é uma pessoa do mais bem-querer de todos nós. Então, com alegria a gente o recebe e eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida pessoal, um pouquinho da sua vinda desde o Colégio 7 de Setembro até São Paulo, depois Casas Alves. Conta um pouquinho da sua vida. Primeiro, Antônio José, eu quero agradecer a você pelo convite em estar aqui fazendo esse PostoCast, né? Pela referência que você fez à minha pessoa, né? Citando também o nome da minha mulher, os nomes do Alexandre, o meu filho mais velho, o do André e o da Beatriz, que é a minha caçula. Médica, né? Médica, exatamente. Para cuidar dos velhos, né, Cid? Para cuidar da gente. Ela vai ser GO, que é ginecologia e obstetrícia. E aí, né? Vai cuidar de ti também? Não, para cuidar da gente. Brincadeira, pessoal. Tem que ser urologista. Urologista não, aí é para você. Não, mas o urologista também para mim. A gente brinca porque a gente se conhece desde o Colégio 7 de Setembro, mas é outro nome, já eu me lembro, é quem trata de mais idoso, enfim. O geriatra. Geriatra, isso. Ela vai ser geriatra também? Não. E aí, está grávida, anunciou antes de ontem, ela vai casar agora com o Fred, que já namoram há algum tempo. Pronto. E, enfim, é alegria, mesmo estando nesse momento que o nosso André está hospitalizado. Mas que Deus está cuidando. Exatamente. Continua em coma, mas Deus está cuidando. Muito bem. 7 de setembro, com 7 anos, aliás, com 6 anos, eu fui para o Jardim da Infância. Jardim da Infância. Naquele tempo a gente chamava o Jardim da Infância. Exatamente. Mundo infantil, primeira fase. Era Sabidinho o nome lá do... Sabidinho, mas não é do seu tempo, não. É do teu filho. Sabidinho é do teu filho. Não, mas tinha lá, mas aquela escolinha que tinha lá no fundo do colégio. E nós estamos conversando assim porque nós dois, a família dele... da dona Nila, que era esposa do doutor Edilson. Irmã da minha mãe, Lina. Isso, exatamente, que era dona do colégio. E estudei lá e os conheci lá. Fui contemporâneo da Beth, a quem eu mando um beijo agora, do Olivinho, e o Antônio José mais velho, mas que estávamos ali, de qualquer maneira, nos divertindo sempre e estudando. Sempre nos encontrava. Então aí eu estudei no 7 de setembro. O doutor Edilson foi um verdadeiro professor para mim, um líder, me ensinou, inclusive, muito do que eu tenho hoje de marcar e cumprir. Eu acho que o homem deve ter, acima de tudo, esse padrão inserido dentro da sua alma. Marcar e cumprir, comprar e pagar, ajustar e chegar ao objetivo, e atingir o objetivo. Ética e moral. Ética e moral, exatamente. Inclusive, sinto muita saudade de, às segundas-feiras, aquele hasteamento da bandeira do Pavilhão Nacional. Com o hino nacional, né? De cantarmos o hino nacional, todos, o colégio em peso. Por incrível que pareça, o Cid foi homenageado já como ex-aluno pelo Ednilo numa segunda-feira dessas. Exatamente. Eu estava começando a contar da minha trajetória de aprendizado com o doutor Edilson, pai do doutor Ednilo, e aí com o doutor Edilson a gente teve, assim, o doutor Edilson teve que me dar alguns puxões de orelhas, uns mais intensos, a ponto de eu não poder ficar um ano no colégio. Depois foi a dona Nila também, que, enfim, aí eu fiz estágios em alguns outros colégios também. Esse espírito irrequieto dele hoje vem desde essa época. Ele é o mesmo desde essa época. Então, mas aprendi muito e aprendi inclusive... Fez estágio em outros colégios, né? Obrigatórios. Não, mas o que eu quero dizer é que eu aprendi muito por toda a minha caminhada, porque eu aprendi com o meu pai, com a minha mãe, meu pai Joaquim Alves, minha mãe Francisca Feitosa. Eu aprendi muito a questão do caráter, da personalidade e de ser um cumpridor de deveres.
E o doutor Edilson fortaleceu essa minha personalidade, essa minha vontade de tratar das coisas, mesmo com muita tranquilidade, expansividade e brincadeiras, muitas vezes, mas cumprindo o que se marca. Você brinca com seriedade. Eu não gosto de conviver, não gosto de tratar com ninguém que promete e esquece, ou dá uma John sem braço e esquece de propósito. Não convivo. E às vezes a gente até, pelas circunstâncias de entidades, a gente é obrigado a conviver, mas o doutor Edilson me ensinou que não se deve agir assim. Meu pai, minha mãe também ensinaram, enfim, nós estamos na caminhada. Depois eu fui morar em São Paulo, papai abriu uma loja lá, uma Casa Alves, em 76, fui morar lá, morei lá de 76 a 82, aí eu fiz... Estudou lá? Estudei lá na faculdade São Marcos, no Ipiranga, fiz administração, não concluí. Mas solteiro? Solteiro lá. Depois voltei para cá em 82, me lembro que quando estava voltando de São Paulo, eu tinha um Passat da Dacom, era uma coisa que naquele tempo era difícil, né? Dacom, mas até hoje é moda Dacom. Aí comprei o Passat lá e mandei transformar na Dacom, no modelo, no estilo Dacom, na própria Dacom. E aí eu peguei e vim para cá, foi a primeira vez que eu vi uma chuva de granizo. A gente estava saindo ali perto da 25 de março, eu, meu pai e meu irmão César, falecido em 2019. E aí eu peguei e quando vi foi o barulho na capota do carro, porque era meio conversível, né? Sei, a capota. Eu me lembro. E aí eu vi o barulho e tal, era o chuva de granizo e tal, é uma coisa marcante, marcou, né? até hoje, né? Até hoje eu lembro, Então aí depois eu vim, aí me incorporei a Casa Alves, lá eu já tinha me incorporado em São Paulo, e aí aqui me incorporei e comecei a efetivamente trabalhar, e o setor de material de construção a gente conseguiu fazer com que o meu pai e os meus tios, o meu avô faleceu um pouco antes, mas assimilassem que era necessário, a gente tinha campo, tinha espaço, não só a perfumaria, a utilidade e eletros, de um modo geral, no atacado que nós vendíamos, mas que podíamos incorporar também material de construção. Então assim foi, meu pai comprou ferragem, meu avô gostava muito de ferragens, aí meu pai comprou ferragens, e depois meu pai comprou bacia sanitária. Muitas utilidades domésticas, muitas utilidades de construção, né? Nós tínhamos, a época da utilidade e da perfumaria, de um modo geral, nós tínhamos 35 mil itens. Mais do que qualquer supermercado. O supermercado hoje é 25 mil. Hoje é. Hoje. Naquela época a gente vendia, Antônio José, do interior do Maranhão, se eu não me engano era Caxias, até... Da Imperatriz, você devia vir de Imperatriz. Eu acho que era Imperatriz, né? Porque Caxias já é vizinha Teresina. Não, então é lá na ponta, exato, confundi. Imperatriz. E aí a gente vendia também até o começo da Bahia. Feira de Santana. Aí eu não lembro a cidade, mas eu sei que a gente vendia... Bom Jesus, Feira de Santana. Por aí. E aí a gente vendia produtos da Johnson & Johnson. Ah, vocês eram distribuidores da Johnson? Não, tinha outros distribuidores aqui. Vocês eram atacadistas? Nós éramos atacadistas e já tínhamos uma equipe que vendia bem, então eu lembro que lá na Bahia e no interior do Pernambuco, já mais próximo à Bahia, o pessoal comprava bastante Johnson & Johnson. Petrolina, Juazeiro. Vendíamos bastante por ali. Petrolina e Juazeiro a gente já vendia bem, né? Mas aí na Bahia, mais para lá um pouco, a gente vendia, mais para o sul, a gente vendia... Para o sul em relação a Juazeiro, né? Mas não era no sul da Bahia, não. Hoje isso é dificultado pela política do ICMS, que você tem que abrir filial em cada local para vender no atacado. Complicaram. Olha, o ICM complicou... A legislação. As legislações estaduais complicaram, aí atrapalharam, né? Esse atacado. Mas não é somente isso, não. Nós temos um problema enorme, que é de logística. A logística inviabiliza que uma mercadoria venha para cá e depois volte para o seu destino. A logística também, até aqui dentro também inviabiliza o tráfego. O Brasil ficou difícil para atacadista. Ficou. E aí, somado a isso, um advento da internet, como um podcast agora, nós estamos fazendo, né? Sim. As empresas que utilizam dos meios para fazer a venda
através das plataformas, dos marketplaces, tem a facilidade de ter um atacadista local incorporado a marca, por exemplo, no nosso caso, se fosse, né? Incorporada a marca Casa Alves e... Você está pensando em fazer esse tipo de... A minha irmã, que é a Raquel, ela está mais à frente do que eu nesse período que eu estou nas entidades. Certo. E ela tem evoluído bastante. Tem feito com que a loja realmente responda de forma... A empresa, de um modo geral, responda de forma que nós podemos dizer que já abrimos uma loja e temos condição de abrir mais 3. Que bacana. Então, seríamos ao todo 5 lojas. Da nossa parte da família, porque a família dividiu, não é? E tem outro, usando o nome Alves também. Também, meu tio Janildo, irmão do papai também, meu irmão também. Tudo com o nome Alves. Meu falecido irmão, hoje a viúva, Esmeralda. E então a gente tem condição de evoluir. E já fomos 12 lojas, e essa experiência com 12 lojas hoje, e um controle que se pode ter, como outrora não se podia, no que diz respeito a estoque, no que diz respeito o reabastecimento, o próprio link do sistema da loja com o sistema do fornecedor, tudo isso facilita para o reabastecimento, para que o estoque seja um estoque enxuto e que a gente possa crescer e abrir mais unidades, gerando mais empregos. Isso aí é o que, na verdade, importa. Você está observando o quanto o Cid está vibrando, mostrando esse lado empresarial dele. Uma família que a gente está vendo, vem do avô dele, pai dele, tio, é realmente uma família, como a gente chamava... E agora a minha irmã, né? A tua irmã. Tem 26 anos. Como se chamava antigamente de comerciantes, é uma família de comerciantes, mais antigamente negociantes, e hoje nós somos os empresários. Cid, agora vamos falar da outra faceta do Cid, que é o Cid presidente. Ele é presidente, a principal... Eu acho que, hierarquicamente, a principal presidência dele é do Conselho do Sebrae. Do Conselho do Sebrae, ele é vice-presidente da FEComércio, presidente do Sind Lojas, presidente do Sindmac, vice-presidente da FACIC. E o que mais, Cid? Eu gosto de dizer que ele é o multipresidente e dá conta disso tudo. Ele faz um trabalho... Um dia desse eu vi, ele nem sabe que eu sei, que ele dedica... a parte empresarial pela manhã e à tarde as entidades de classe, é verdade? É isso mesmo. Então agora ele sabe dividir o tempo dele, vai. Estou tendo uma dificuldadezinha maior, porque eu tenho tomado uns remedinhos aí para ficar mais tranquilo em função do meu filho, a minha mulher também, a Fernanda, mãe dele. Enfim, mas de manhã eu me dedico aos empreendimentos particulares e à tarde às atividades do conjunto desses que eu represento. O Sebrae é, na verdade, uma instituição de maior peso no Brasil. Me sinto muito agradecido dentro de mim mesmo, assim, tenho uma dívida de gratidão muito grande aos companheiros do Conselho do Sebrae. Que trabalham lá junto a você, né? Isso. Que aí eu vou nominar o Ricardo, presidente da FIEC, o Amilcar Silveira, presidente da FAEC, o Chico Barreto, presidente da FACIC, o João Guimarães, nosso amigo João, que você é diretor lá também, né? Da Associação Comercial e da Federação das Associações Comerciais, a Dalvani, e todo o conjunto, e no nome desses eu quero não citar os demais que eu posso esquecer, e alguns já foram também. Em nome você cita os outros. Né? Exatamente. Inclusive porque alguns já foram, as entidades substituíram e tal, então abraçar todos em nome desses aí, citando o nome desse. Mas eu quero agradecer a eles porque escolheram. Eu nem sabia que ia ser presidente. E você está dando show. Eu não sabia, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu ainda não conheço muito bem o funcionamento do Sebrae. É uma estrutura do Sistema S, assim como o SESC, o SENAC, o SESI, SENAI, SENAR. O SEST também. Mas aí é outro. É um Sistema S que não é da Constituição Federal. Eles foram criados após a Constituição Federal. Mas é mais ou menos assim que funciona. Eles seguem, né? Eles seguem. Isso. E aí o que acontece é que eu nem sabia que ia ser presidente. E o pessoal me colocou lá, talvez confiando que eu fosse ser uma pessoa, em primeiro lugar, eu acho que dentro do que eu penso. Pessoa que tem que ser correta. Que, como o doutor Edilson... Você vem falando desde o 7 de setembro. Isso, né? Mesmo. Marca e cumpre.
E tem que ser leal aos princípios daquele colegiado que está ali para administrar o que é semipúblico. O dinheiro do Sebrae, é importante dizer que o dinheiro do Sebrae não é público. Ele, na sua administração, ele tem componentes públicos, mas o dinheiro do Sebrae, de propriedade do Sebrae, ele é um dinheiro que vem como do SESC e do SENAC, como do SESI, do SENAI e do SENAR, por exemplo. Do empresariado. Vem do empresário. Ele apenas transita no meio público, mas o dinheiro é privado. Então, mas o dinheiro é privado, mas não é meu. Nem é tem que zelar. Tem que zelar, isso mesmo. E se eu tiver alguma liberdade de fazer com que aquele dinheiro seja aplicado em alguma ação, aquela ação tem que ser produtiva para o objetivo da entidade. A gente não pode desviar o objetivo da entidade. Então, eu acredito que foi por isso que o pessoal me escolheu para ser, porque sabia que eu trabalharia com esse objetivo e certamente me daria bem com a maioria dos membros do conselho. No Cindy Lojas, eu já estou há algum tempo e também, por 4 vezes, eu coloquei o cargo à disposição. Mas e fica tal. à disposição de você mesmo todo Aí tempo. o pessoal se reuniu e disse, não, fica aí e tal. Eu digo, rapaz, porque tem problema aqui. O Sindimac também já faz algum tempo. No Sindimac eu já fui, já voltei. O que é Sindimac? Sindicato dos Comerciantes de Material de Construção do Estado do Ceará. Porque Cindy Lojas é fácil das pessoas entenderem. Por causa do Mas Sindimac é... MAC é Material de Construção. Pronto. E representa o Ceará. O Cindy Lojas é só Fortaleza. Nós estamos em fase de ampliação de base territorial, mas por enquanto ainda não obtivemos, não. E o Sindimac é Ceará e é do material de construção. Então, a FACIC, muito bem presidida pelo nosso amigo Chico Barreto, um campeão, um vencedor. Que eu admiro muito também. Ela é sediada no centro da cidade, próximo ali à Praça dos Correios. Eu acho que ali talvez seja a Praça dos Correios, né? É Praça dos Correios, então Praça Valdemar Falcão. Valdemar Falcão, né? Mas conhece mais Praça dos Correios. Aí tem E Palácio do Comércio também. Palácio do Comércio é o prédio lá. E fica chamando da praça. E que o Chico conduz muito bem. O Chico também é uma pessoa muito séria, uma pessoa que constrói pontes de solução, que quando não consegue encontrar de imediato, logo em seguida encontra, e ele é uma pessoa do mais alto gabarito no atacado. Ele foi presidente da ACAD e fundou a ACAD aqui, fundou a ACAD Brasil em São Paulo, a Associação dos Atacadistas e Distribuidores do Estado do Ceará. Ele é um dos fundadores e é uma pessoa também muito bem conceituada, muito admirada por quem gosta de pessoas que trabalham com a seriedade na ponta do pé. Cid, você é uma pessoa conhecida na cidade de Fortaleza como líder classista. O líder classista é aquele que trabalha em prol do empresariado, mas ao mesmo tempo pensa no funcionário. E eu sei que você é um grande conciliador nas relações entre os sindicatos. Me fale um pouco para os nossos sindicalizados, que aqui a gente está representando posto de gasolina, bem como para os nossos assalariados ou os nossos colaboradores, que são basicamente os frentistas e atendentes de lojas e os que trabalham na área administrativa. Qual a sua experiência nesse seu relacionamento classista? Doutor José, existe uma diferença muito grande entre a atividade daqui, representada pelo Sindiportes, e as nossas atividades, todas representadas pelas outras entidades, inclusive a vice-presidência da Federação do Comércio também. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem, e a FEComércio, o Sindiportes, o Sindilojas, o Sindimac são filiados, né? Então, o que acontece é que a gente tem que ser realmente um mediador, mas sempre em busca de fazer com que o menor seja reconhecido. O grande problema que a gente percebe é que o pequeno comerciante é o que sofre mais nesse relacionamento, e eu sinto que você, através do Sebrae e da própria FEComércio e de seus sindicatos, procura defender o pequeno, é verdade? Isso, e inclusive é dever do Sebrae
proteger, dar proteção, dar apoio. Já está dizendo serviço e apoio, né? Mas ele também atende grande empresário? Não. Só pequeno. Serviço e apoio ao pequeno e microempresário. Esse é o objetivo do SEBRAE. O objetivo dos sindicatos, dos sindipostos, muito bem dirigido aqui pelo nosso amigo Manuel Novaes, que também conheço há muitos e muitos anos, né? Então, aí o Sindmac, o Sindilojas e os outros sindicatos filiados à Federação 34, do Comércio. São 34 ou 35, se eu não me engano. Por aí, né? Por aí, Estamos perto, né? Estamos perto. O que acontece é que a gente deve sempre defender o pequeno. No caso de vocês aqui do Sindipostos, diferentemente dos Sindilojas, vocês não têm microempresa. Tem. Tem? O interior, porque o nosso sindicato é estadual. Não tá é certo. só. Então, no interior, o que a gente tem de pequeno revendedor que sofre igual ao seu. O micro nosso. E eu gosto sempre de dizer, Cid, não sei se você vai concordar. Você sabe qual é a diferença entre o microempresário e o empregado? Só tem uma diferença. CNPJ e CPF. Não, no fim do mês o empregado tem o salário certo. O microempresário é o que sobra. Tá certo. Eu não sabia que tinha. Eu pensei que pelo volume de faturamento dos enquadrados. Nós temos interior posto vendendo 20, 30 mil, 40 mil litros, quando aqui é sempre acima de 150. Diferença grande. Puxa então, vida. Nós congregamos, o que você sofre lá, nós sofremos também no Sindipostos, que é procurar atender o nosso pequeno revendedor, que e o pior, que como na parte do principal produto, que é a gasolina, nós sofremos pressão do grande fornecedor em cima desse pequeno. O sofrimento ainda é maior, porque é um relacionamento meio tenso entre o pequeno revendedor e as grandes empresas. Mas, Antônio José, cortando, obrigado pela... Mas só para lhe dizer uma coisa, nós fazemos 2 pisos diferentes. Isso é o piso para o pequeno e o piso para o comerciante de maior porte. É bom a gente saber disso. O nosso caso seria o interior e Fortaleza. Talvez e tem outra coisa que nós fizemos esse ano, a título de teste também, foi a primeira vez que nós fizemos, uma coisa assim que difere de tudo que a gente, de toda decisão que a gente já tomou em relação à nossa convenção. Pela primeira vez, o lojista vai poder abrir o comércio no carnaval, no período de carnaval. Pela primeira vez. Nunca aconteceu isso. Sempre ficava preso, né? Sempre era preso, não abria. Então, aí esse ano, nós demos a liberdade ao lojista então, ele está trazendo esse furo aqui para a população. Exatamente, isso mesmo. De Fortaleza, o Cid está trazendo esse furo, que é bem interessante, essa novidade. Cid, a gente tem bem umas 3 horas para conversar. Mas aí a gente deixa para a próxima. Deixa para uma próxima. Eu queria que você desse uma mensagem para o nosso funcionário, o nosso colaborador e o nosso empresário. Você que é um homem experiente, tanto nas 2 áreas, porque você tem um trabalho há muito tempo entre os sindicatos. Dê uma mensagem. Antônio José, é fácil. Só existem empregos se existirem empresas. A empresa tem que ser sadia para conseguir manter o número de postos de trabalho. Se a empresa não for sadia, os postos de trabalho se acabam. Então, vamos andar de mãos dadas, juntos sempre, para que nós, ambos, o trabalhador e o empresário, consigam crescer. E outra coisa, ter lucro no Brasil, estão passando aí uma mensagem de que ter lucro, que ganhar dinheiro no Brasil é feio, não é. Ruim mesmo é ter prejuízo, a empresa não dar lucro, ter prejuízo a ponto de ter que desempregar. Aí sim é um caos. Obrigado. Eu é que agradeço ao Cid. Ele nos deu uma aula de comércio, nos deu uma aula de sindicato e de vida. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Antônio José.